Estamos chegando aqui para fazer mais uma transmissão, estudo bíblico ao vivo. A igreja de Tessalonicenses, nesse fechar aqui da carta, Paulo vai dar alguns conselhos éticos, de comportamental para a igreja. Então, é uma sessão assim, bem prática. É mais ou menos o seguinte: nós assistimos os cultos lá dominicalmente, vamos à igreja todas as vezes, e quando nós saímos de lá, o que a gente vai fazer com todos esses ensinamentos que nós aprendemos? Então, Paulo vai dar aqui uma série de exortações para a igreja de Tessalônica. Eu quero lembrar aqui, antes da gente começar, mas iniciando esse estudo, de qualquer forma estamos iniciando o estudo, é importante a gente dizer o seguinte: cada igreja tem a sua característica. Você pegar a igreja de Coríntios, ela vai ter uma característica. Você pegar a igreja de Tessalonicense, ela vai ter uma outra característica. Se você pegar a Bíblia, lá em Apocalipse, dos capítulos 2 e 3, aquelas 7 igrejas ali da Ásia, você vai ver que cada uma daquelas igrejas tem uma característica, né? E como aquelas igrejas tinham problemas, como tinha dificuldade. Se você fosse escolher uma igreja daquela para frequentar, imagino que apenas uma ali se salvaria, né? Só tem uma igreja ali que Jesus só elogia, não fala de problema nenhum. Mas se você chegasse lá para conviver, você ia perceber que aquela igreja tinha problemas. Ela tinha suas próprias dificuldades. Então, assim, queridos, é com a igreja que nós frequentamos. Se tivermos a experiência de viajarmos por esse Brasil afora ou outros países e frequentar igrejas, por melhores que elas sejam, você vai perceber que essas igrejas têm problemas. É o caso aqui da igreja de Tessalônica. Então, nessas exortações práticas, Paulo vai fazer uma série delas e vai nos mostrar dois aspectos. Por um lado, que essa igreja tinha problemas. Não é como a nossa igreja tem problemas. Como você pode falar assim: olha, quais são os pontos fracos da nossa igreja? Ponto fraco é que teu irmão tem aquela irmã, tem outro irmão. Essa forma na igreja. Alguns pontos. Tá. Mas, por outro lado, queridos, eu quero até fazer uma abordagem diferente hoje aqui com esse texto. Porque nós percebemos o seguinte: se Paulo não tivesse que emitir essas orientações que ele dá aqui para a igreja de Tessalônica, você teria aqui as marcas de uma igreja forte, as marcas de uma igreja triunfante, as marcas de uma igreja que todos nós gostaríamos de ser membro dela. Todos gostariam de ser membro. Se nós tivéssemos essa igreja aqui no Distrito Federal, eu tenho certeza que o problema dessa igreja seria o tamanho para acolher todo mundo, porque todos queriam ser membro dela, mas aguarde o final do estudo, tá? Aguarde o finalzinho, uma palavra que a gente tem que dar aqui. Muito bem. Então, começando esse estudo, eu quero te levar aí no capítulo 5 para os versículos 12 e 13. O que diz o versículo 12 e 13? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Bom, queridos, vou pegar aqui um tópico para você ir situando aí onde nós estamos trabalhando. Quais são as marcas de uma igreja vitoriosa, de uma igreja forte, de uma igreja viva? Primeira marca dela é a liderança que ela tem. Nenhuma igreja será forte se a liderança for fraca. Nenhuma igreja será vitoriosa se a liderança não espelha isso. Então, a liderança, quer queira, quer não, ela será sempre o retrato da igreja. Mas não apenas isso, a forma como a igreja se relaciona com a sua liderança. Porque por melhor que seja a liderança, se essa igreja tem dificuldade de se relacionar com a liderança que ela tem, essa igreja nunca será uma igreja forte. Porque o que a gente nota aqui é o seguinte, é que nós temos pessoas aqui na igreja de Tessalônica
que não respeitava a liderança que tinha. Não tinha nenhum apreço, menor apreço por essa liderança. Então, aquele povo que estava pagando um alto preço lá na frente, ou qualquer uma outra pessoa que estivesse ali, para os membros dessa igreja é a mesma coisa, não fazia diferença de nada. Ela não valorizava os líderes que tinham. E quando Paulo usa essa expressão, queridos, eu vos rogo, é um apelo que eu faço, é uma súplica que eu faço a vocês, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Ele está dizendo, irmãos, estamos rogando que vocês reconheçam, em nome de Jesus, que vocês reconheçam os seus líderes, que vocês pratiquem demonstração de respeito a esse líder. Prova que vocês respeitam esses líderes. A outra tradução diz que vocês reconheçam aqueles que estão supervisionando sobre vocês. Então, queridos, são as traduções diversas que a gente encontra dessa mesma expressão. Então, mas a gente nota, queridos, que eu posso até não concordar com os meus líderes em algumas questões, mas eu tenho que respeitar. O respeito está acima de qualquer ideia. Eu tenho os meus líderes do presbitério. Eu tenho os meus líderes na diretoria nacional da igreja. Eles são líderes sobre mim. Eu respeito. Eu saí de um grupo do WhatsApp, tirei meu nome de lá, porque esse grupo estava batendo muito forte na liderança da igreja. E eu percebi que a forma como eles estavam batendo na liderança era uma forma desrespeitosa. Eu falei assim, não, eu não concordo com isso. Né? Porque eles estão desrespeitando líderes no nível nacional, mas eles exigem que os seus membros respeitem, mesmo se não concordam com eles. Pois eles estão fazendo uma coisa que eles não admitem que os seus liderados façam. Notaram aí? Então, o que eu fiz? Não vou brigar com o grupo. Simplesmente retirei o meu nome de lá. Eu estou saindo e saí do grupo, por não concordar com a postura do grupo. Então, queridos, o que Paulo diz aqui é o seguinte: uma marca de uma igreja forte, de uma igreja eficaz, é a forma como os membros dessa igreja abraçam os seus líderes. E quando eu estou falando de liderança aqui da igreja, estou falando também de pastor. Porque eu sou pastor, eu quero que vocês me acatem, tenham apreço por mim, tenham respeito por mim. Não é nada disso. A questão da minha pessoa. Mas nós temos os presbíteros, nós temos diáconos, diaconisas, nós temos os líderes de ministério, nós temos pessoas que enquanto você está dormindo, elas estão lá, ô Jesus, me dê aí um plano, me dê uma ideia, me dê um plano que eu possa executar. Né? Então, estão lá clamando na presença de Deus para dar a melhor direção, para dar o melhor conteúdo, os melhores momentos, proporcionar os melhores momentos com a igreja. Queridos, é justo que os membros da igreja acatem com todo respeito os seus líderes. Você pode discordar, eventualmente você pode discordar, até de mim. Assim, pastor, nós amamos muito o irmão, mas nesse ponto aí a gente não concorda com o irmão. Claro, eu vou te respeitar também. Agora, o que Paulo coloca aqui em Tessalônica é que alguns membros da igreja de Tessalônica não respeitavam a liderança, não tinham aquelas pessoas como os seus líderes. E aí, queridos, como que essa igreja vai prosperar? Né? Como que uma igreja vai ser forte se a liderança que ela tem não é vista e não é valorizada? E às vezes é como a questão em casa, né? Isso acontece em toda parte. Às vezes a gente na escola não valoriza determinados professores, no trabalho não valorizamos alguns colegas, a gente tem a tendência em casa, às vezes não valorizamos os pais, mas quando Deus leva, aí a gente assim, eram os meus melhores amigos, eram as melhores pessoas que eu tinha no mundo, mas só que enquanto estavam vivos, você não mostrou nenhum valor, nenhum respeito para com eles. Então, essa é uma questão, seria o primeiro retrato de uma igreja forte. É a forma como nós
acolhemos os nossos líderes, damos suporte a eles, né? Estamos aí, de uma forma, unindo o nosso coração ao coração deles. Então, veja como Paulo diz, não é? Só relembrando os queridos irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem do Senhor, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Não é nem em razão da pessoa deles, né? Mas em razão do trabalho que estão fazendo. E aí, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos aqui 300 pessoas conectadas, e essas 300 pessoas pudessem ter a oportunidade de liderar, você ia saber o preço que um líder paga para ficar no cargo e exercer o cargo com dignidade. O preço é alto. É muito alto o preço. Dos que estão me ouvindo aí, não sei quantos aqui estão exercendo liderança ou já exerceram liderança. Então você sabe que o líder paga um preço muito grande. Então, em razão do trabalho que eles realizam, é que Paulo faz esse apelo. E olha, meus irmãos, este é um dos sinais, ou esta é a primeira marca aqui, na exposição de Paulo, de uma igreja forte. Primeiro, a liderança que tem, e segundo, a forma como a igreja olha, o olhar dessa igreja para esse líder. Né? O seu amor, o seu respeito, a sua dedicação a esses líderes, o seu reconhecimento do trabalho que estão fazendo, que mesmo que seja um trabalho que podia ser melhor, mas cada um tenta fazer o máximo, né? Dar o máximo de si. Aí eu te levo para o versículo 14. É uma outra marca de uma igreja forte. Né? E todos nós aqui queremos uma igreja forte. Qual é a outra marca? Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. É engraçado, né? Você falar disso na igreja, né? Quando a gente pensa assim em rebeldia, em submissão e rebeldia, você pensa no mundão lá fora, né? Esse povão sem Deus, sem princípios, sem valores. Então, eles agem como se não tivesse limites, como se tudo fosse possível, não tem regra da sociedade. Você está dirigindo o seu carro, todos os sinais são verdes para você, não interessa a cor que tem, está verde para você. Então, os direitos são seus, ninguém tem direito. Mas agora Paulo está falando de insubmissão dentro da igreja, queridos. Dentro da igreja. Agora eu pergunto para você, temos ou não razão de dizer que uma segunda marca da igreja é a forma cuidadosa, amorosa, como ela vai trabalhar essas pessoas insubmissas? Eu te faço uma pergunta. Você conhece alguém que você pode dizer assim, aquela pessoa é insubmissa, ela não se submete a liderança nenhuma, ela não se submete a governo nenhum, ela não se submete a nenhuma orientação. Sabe essa turma aí autossuficiente? Querem as coisas do jeito delas, na hora delas, mas elas não se submetem a nenhum governo. Então, isso é insubmissão, isso é rebeldia. Então, uma segunda marca de uma igreja forte é se nela não houver pessoas insubmissas. Aí você diz assim, pastor, é possível isso? A gente está numa igreja e nessa igreja todos serem submissos? Seria uma coisa fácil, não é verdade? Por quê? Porque, queridos, nós estamos debaixo do governo de Deus. Estamos vendo o que Deus fez por nós. Estamos vendo o que Jesus fez por nós. O Espírito Santo está sobre nós. Nós temos a Bíblia. Nós temos o mesmo conceito da Bíblia como palavra de Deus. Nós temos o mesmo alvo de amar a Deus, de servir a Deus, de andar com o Senhor, de crescer na nossa fé. Então, se nós estamos focados no mesmo ponto, qual a dificuldade de nos submetermos uns aos outros, especialmente à liderança? Por que insubmissão dentro da igreja? Por que rebeldia dentro da igreja?
Esse princípio de submissão e de rebeldia é um princípio de autonomia. As pessoas querem ter autonomia para tudo. E às vezes começa em questões pequenininhas, sabe, queridos? Às vezes em submissão à rebeldia não é questão graves, pesadas. Às vezes em questões pequenas. Por exemplo, você como líder de um ministério, você diz assim: irmãos, nós vamos jejuar todo sábado. Nós vamos jejuar durante 7 sábados, vamos jejuar. Aí no meu coração diz assim: ah não, eu jejuo na quinta-feira, não vou jejuar no sábado, eu já jejuo na quinta-feira. Isso é autonomia. Isso não é submissão. Isso é rebeldia. Diz assim: irmãos, nós vamos nesse final de semana fazer um trabalho de assistencial. Ah, não. Trabalho de assistencial eu já faço do meu jeito, eu não vou. Isso é rebeldia. Às vezes a rebeldia, queridos, está em questões pequenas. Não é questão grande. Para escandalizar a igreja. Lá já é o ponto maior de saturação de pessoas rebeldes. E você conhece. A gente ensina uma coisa, eles fazem outra. Fazer, irmãos, não é correto. Mas eles insistem em fazer coisas que eles sabem de antemão que não são corretas, que não glorificam a Deus e que não é a vontade expressa de Deus. Mas às vezes, essa insubmissão nossa, ela se dá em níveis muito pequenos. Mas Paulo diz: olha, esses irmãos precisam ser tratados, precisam ser admoestados. E uma igreja que não admoesta as pessoas insubmissas nunca será uma igreja forte. Nunca será uma igreja forte. A igreja, para ser forte, ela precisa tratar aquelas pessoas que têm dificuldades de estar debaixo de tutela, debaixo de orientação, debaixo de um governo. Porque, meus queridos, se a gente tem dificuldade disso na igreja e fora da igreja, não é? Como será realmente as nossas vidas? Então, se eu estou nesse grupo, eu sou uma pessoa desfocada. Eu estou com foco errado. Estou com decisões equivocadas. Estou agindo com ignorância. Eu estou desprezando valores que virão me abençoar. Eu estarei sendo um perturbador dentro da igreja, um perturbador dentro do corpo. Então a igreja, para ser forte, ela precisa, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, pegar essas pessoas que são insubmissas e dizer: aqui, meu filho, você tem que chegar à conclusão que aqui não é de qualquer jeito, não é? Nós somos um corpo e esse corpo, para ser saudável, esse corpo precisa ser tratado e tratar essas pessoas. Porque se a igreja não fizer essa reprimenda, como Paulo orienta aqui, ela nunca vai ser uma igreja forte. E aí eu te levo um outro aspecto do versículo 14. Quando Paulo fala assim: consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Notaram aqui, queridos? Nós estamos com 2 grupos, os desanimados e os fracos. É uma outra questão que a gente levanta. Mas vem cá, a igreja tem pessoas fracas? A igreja tem pessoas desanimadas? Mas como que a igreja vai ser forte se os seus membros são fracos e desanimados? O que é que está acontecendo? Pelo amor de Deus, me responda. Pelo amor de Deus, me diga o que acontece com membros no nosso meio que estão sempre fracos e estão sempre desanimados. O que é que está acontecendo com esses irmãos? Porque se a pessoa está fraca, se a pessoa está desanimada, queridos, como que ela vai conseguir caminhar? Como que ela vai conseguir avançar? Como que a igreja vai avançar se tem membros fracos e desanimados? A boiada tem que caminhar no ritmo dos bois. Então, se tem animal mais fraco ali,
essa boiada vai ter que diminuir o passo para não deixar uma parte para trás. Não é? Não são os fracos que têm que acompanhar os fortes, são os fortes que têm que acompanhar os fracos. E aí Paulo diz assim, olha, vocês precisam consolar os desanimados e vocês precisam amparar os fracos. A igreja só será uma igreja forte quando esses desanimados e quando esses fracos forem fortalecidos, para que ela possa avançar. Mas eu entendo, irmãos, eu entendo muito bem que nós estamos diante de dois grupos aqui, formados por pessoas de valor. Mesmo que essas pessoas sejam fracas hoje, mesmo que elas estejam desmotivadas hoje, mas são pessoas de valor. Não é porque alguém chega assim, pastor, olha, perdi toda a minha motivação. Pastor, estou dominado pelo desânimo, pela fraqueza. Eu não consigo orar a qualquer disposição, eu não tenho disposição para ler a Bíblia, eu não tenho motivação para ir à igreja. Pastor, eu não estou conseguindo deslanchar da minha fé cristã. Não é por isso, queridos, que essa pessoa não tem valor. Nós estamos diante de dois grupos, um de pessoas desanimadas e outro de pessoas fracas, mas que são pessoas que podem dar uma contribuição muito grande. Elas precisam do quê? De um braço amigo. Elas precisam de palavras amigas. Elas precisam, queridos, de uma injeção, para que elas possam levantar a cabeça e saber, meus queridos, que Deus pode mudar essa história do estalar de dedo. E mudar a história dessas pessoas é mudar a história da igreja também. Porque imagina que Deus traga aqui um avivamento no meio desses irmãos fracos e desanimados, e de repente eles estão lá na frente da batalha, na frente da guerra, e diz, olha, a igreja conta comigo, eu estou aqui o tempo todo, seja por que for, a igreja conta por mim, eu quero dar o melhor, é o reino de Deus, é a obra de Deus, estou pronto para caminhar, eu estou pronto para ir. Queridos, nós precisamos ter essa visão, não é? Que quando a gente pega esses irmãos e trazemos conosco, e mudamos essa história de fracasso, de dificuldades, trabalhamos as causas desses desânimos, dessas fraquezas, pode ser problemas físicos, pode ser problemas emocionais, pode ser até um problema espiritual, não sei aonde está a origem dessa fraqueza, mas ela tem uma causa. E a gente trabalhando essas causas, nós estamos trabalhando a alma da igreja. Por quê? Assim como pessoas desanimadas e fracas têm uma forma de contagiar a igreja negativamente, meus queridos, Deus trabalhando a alma dessas pessoas, Deus restaurando essas pessoas, Deus avivando essas pessoas, elas contagiam a igreja toda. Porque Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados, lamentando, reclamando da vida, ou vendo a vida passar. Deus nos chamou para que a gente possa construir histórias. Então, uma igreja será forte quando os seus membros forem fortes. E se tem membros fracos e desanimados, com muito carinho a gente precisa trabalhar a vida desses irmãos. E quem é responsável por isso? Sou eu, não você, quem está em pé. Quem está bem, andando aí sobre as suas asas, navegando nas alturas e dando glória a Deus. Estou vendo aqui pastor Lauro Celso de Souza, meu pastor Lauro Celso de Souza, aí na cidade de Campo Mourão, em Maringá, que Deus te abençoe. Grande abraço. Pastorzão, pastor Lauro de Celso. E aí, queridos, no versículo 14, tem um outro retrato de uma igreja vitoriosa.
Não é? Podemos trabalhar tudo isso na nossa igreja e mudar a fotografia da nossa igreja. E sejais longânimos para com todos. Olha a palavra de Paulo. Assim, você precisa ser longânimo. Você precisa ser paciente com todos. Qual é a mensagem aqui? Uma igreja será forte quando seus membros estarão se relaxando desse estresse. Queridos, a nossa vida cristã não é na base do empurrão, do ferro, do fogo. Não é? A vida cristã, queridos, todo mundo tem suas dificuldades. Uns caminham mais rápidos, outros vão num passo mais lento, mas estão indo. E a gente não pode se estressar. Você relaxa, relaxa, queridos, relaxa. Porque às vezes nós nos estressamos com esses irmãos que têm dificuldade e a gente quer trabalhar com eles com ferro e fogo. Aí você vai matar. Você vai matar esses irmãos. O restinho de ano que eles têm, você vai destruir. Relaxe. Trocando essas palavras de Paulo na igreja de Tessalônica, seria essa palavra. Relaxe. Relaxe. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. Então, Paulo está dizendo, seja longânimo com todos. Seja paciente com todos. Eu tenho certeza que ontem alguém teve que ser paciente com você. Você teve suas dificuldades, você teve seus momentos de duros, mas alguém teve que tolerar, teve que suportar e valeu a pena. Valeu a pena, porque você levantou e hoje você é uma bênção. Então, da mesma forma que ontem alguém foi paciente com você, seja hoje paciente com aqueles que têm alguma dificuldade. Não deixa seus nervos à flor da pele. Não deixa. Vá devagar. Tenha calma. Tenha paciência. Alguém... Essa palavra aqui, queridos, Paulo usa, ser longânimo, há uma boa figura para isso. É o seguinte. Coloque uma água para ferver. Quando você colocar uma água para ferver, a mesma quantidade você coloca em 2 vasilhas diferentes. Numa você deixa o fogo alto, na outra você deixa o fogo baixo. Aqui você deixou o fogo alto, ela vai ferver rapidamente. Aquela que deixou o fogo baixo, ela vai demorar muito mais a ferver. Guarde essa figura. Não entre em ebulição com seus irmãos. Se a chama está alta e você está quase para explodir com esses irmãos, baixa o fogo. Baixa o fogo. Baixa a temperatura. Baixa a temperatura. Não entre em ebulição. Não ferva. Fique tranquilo. Relaxe, relaxe, relaxe desse estresse. Porque esses conflitos, essas tensões, a gente não resolve com o nervo à flor da pele. Você vai acabar complicando a situação. Você vai ferver rapidinho. Então, é bom que a gente mantenha a calma. Não é? Porque o nosso alvo é ganhar os irmãos e não perder os irmãos. Porque para a igreja ser forte, ela é forte ganhando esses irmãos. Então, seja paciente com todo mundo. Uma igreja forte é uma igreja que tem a paciência com todo mundo. Não é? E você não entra em ebulição rapidinho. Bom, qualquer coisa você pode compartilhar aqui comigo. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Nas pessoas que estão entrando. Qualquer questão você pode deixar aqui e eu estarei olhando. E no final eu dou uma olhadinha mais atento. Bom, irmãos, mais uma aqui, versículo 15. Evitai que alguém retribui a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Queridos, nenhuma igreja vai ser forte se os seus membros vivem o espírito de retaliação,
não sabem amar, não sabem perdoar, não sabem fazer vistas grossas, não têm esse espírito de comunhão, porque as poucas coisas, esses irmãos vão às vias de fato e quebram a comunhão. Paulo está dizendo, se você, uma igreja vitoriosa precisa ter vitória sobre o sentimento de retaliação. Como que você reage? Olha a minha pergunta. Não estou perguntando como você age. Estou perguntando como você reage às circunstâncias desagradáveis. É olho por olho? Por olho? Se for olho por olho, o perigo é os dois ficarem cegos. É dente por dente? Pode ser que os dois fiquem baguela. Como você reage a situações desagradáveis? Você tem domínio próprio? Você domina os seus impulsos, seus sentimentos? Ou você é daquelas pessoas que tem um temperamento, aquele temperamento que diz o seguinte, tá bom, tô calmo, tô tranquilo, não tem problema nenhum, tô em paz, mas eu vou te pegar na primeira curva. Não resolveu o problema? O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que o crente, definitivamente, ele precisa vencer esse espírito azedo e esse espírito amargo dessas pessoas que não levam desaforo para casa. Jesus disse, se alguém te ferir a uma face, vira a outra. Se bater na face direita, vira a esquerda. Se bater na esquerda, vira a direita. Se pegar a capa, entrega tudo para ele. Sofra prejuízo. Ah, mas e os meus direitos? Abra mão dos seus direitos. Abra mão dos seus direitos. Não entre em guerra. Nenhuma igreja será forte enquanto seus membros não aprenderem a amar os outros. Aí, colocar no coração, pastor, eu não engulo. Está atravessada a minha garganta. Não vou engolir. Paulo está dizendo, engula. Não retribua mal por mal. Você fez o bem? Quer te pagar com mal? Deixa, Deus é o juiz, Deus é o vingador. Deus julga as nossas causas, Deus julga. Mas enquanto nós formos membros de igreja e ficarmos entrando em brigas, em querelas, em conflitos com outros, porque alguém nos humilhou, alguém tentou passar por cima da nossa vida, que é isso, queridos, que é isso? Igreja forte, ela consegue vencer esse espírito maligno de retaliação, de vingança. Eu quero dizer uma coisa para você, esse desejo de vingar até parece que faz parte da psique humana, porque é uma questão generalizada, né? Parece que é patológico isso aqui. Todo mundo se sente no direito de vingar. Quase todo mundo se sente no direito de vingar. Tem aquelas pessoas de alma doce, Você pode pisar, você pode fazer tudo contra essas pessoas, desfazer delas, mas elas estão aí com aquele ar tão doce, tão meiga, amável. Tem problema não, irmão, está tranquilo, está em paz, meu irmão. Mas normalmente nós não somos assim. A nossa psique é doente. E a gente quer, você falou, você vai ouvir. Você deu, você vai levar. Que é isso? Não retribua a outra mal por mal. Fez o mal, retribua com o bem. Eu não dou conta disso, pastor. Então, vou trazer Bíblia para você. Sabe o que Jesus diz em Mateus 5,44? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Amar e orar, não é retaliar. Amem e orem por eles. Amem e ministrem sobre eles. Amem e os abençoe. Amem, amem essas pessoas. É amar e orar por elas, interceder por elas, não retaliar. Te dou mais. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei dos profetas. Ok? Tudo, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também vós a eles. Te dou mais ainda. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Te dou mais um versículo ainda, se você quer. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, bendiga, fale bem, promova, ministre, exalte. Esqueça o espírito azedo e ímpio, indigno da retaliação. Quando Paulo fala assim, olha, que ninguém faça isso aqui, retribuir o mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Aqui é includente. E para com todos, não é excludente, não tira ninguém. Então, queridos, nenhuma igreja será forte, nenhuma igreja será vitoriosa, como nós gostaríamos de ter as nossas igrejas, se o que impera dentro delas, esse espírito de retaliação, ninguém leva desaforo para casa. E a nossa humildade, queridos? E as lições que aprendemos com Jesus? Onde ficam essas lições? Eu vou parar hoje aqui no versículo 16, tá? Eu vou parar aqui no versículo 16 e depois nós prosseguiremos na próxima quarta-feira sobre essas marcas de uma igreja forte. No versículo 16, o que é que diz aí? Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Parece diferente, né? Assim, pastor, tem momentos que não dá para a gente se alegrar, não é? Tem momento que a gente desespera, tem momento que a gente chora, tem momento que o semblante acaba, os céus estão enegrecidos, as coisas estão todas erradas, e tem momento que nós ficamos contrariados, a alma se fecha, nós não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, parece que estamos de mal com Deus. Parece que estamos de mal com Deus. Paulo diz o quê? Regozijai-vos sempre, 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 sempre. Esse é um advérbio de intensidade. Sempre, sempre, o tempo todo, o tempo todo. Porque Deus sabe trabalhar em todas as situações. Então ele diz, regozijai-vos. Queridos, uma igreja para ser forte é uma igreja em que o povo se alegra o tempo todo. Se alegra no seu Deus, se alegra diante da vida, se alegra até mesmo diante dos problemas, das dificuldades, porque essas dificuldades representam um cenário para Deus agir, para Deus trabalhar. Hoje, parece que as coisas saíram do controle, mas amanhã nós vamos testemunhar o que foi que Deus fez. Deus não perde o controle de nada. Tudo está nas mãos de Deus. Ele tem controle sobre todas as coisas. A única coisa que eu preciso estar para me alegrar o tempo todo é crer olhando para o Senhor Deus, colocar meus olhos em Deus e saber, queridos, que Deus é o providenciador, o provedor de todas as coisas na minha vida. Saber que Deus não vai falhar comigo.
Deus não vai falhar comigo. Deus não vai falhar comigo. Deus não vai falhar. Mesmo que eu passe pelos meus momentos de aperto, eu vou amanhã testemunhar, porque Deus não vai falhar comigo. Ele pode até não me livrar da cova dos leões. Eu posso até cair nas covas dos leões, mas os leões não vão poder tocar em mim. Deus vai me livrar deles. Eu posso até cair na fornalha ardente, mas Deus vai me livrar do fogo devorador. Deus vai me livrar. Deus querido. Então a gente tem que aprender a nos alegrar o tempo todo. Deixa eu colocar para vocês aqui uma estatística que eu vi. Eu achei interessante essa estatística. Isso aqui é estatística, isso aqui é trabalho de uma faculdade, de uma universidade nos Estados Unidos. Diz que nós rimos, os adultos, sabe quantas vezes por dia normalmente os adultos riem? Segundo esse trabalho, é um trabalho científico. Isso aqui é um trabalho científico de uma faculdade dos Estados Unidos. Em média, os adultos riem cerca de 15 vezes por dia. E sabe quantas vezes uma criança ri? Você tem ideia? Por dia? De acordo com essa pesquisa desta universidade, uma criança ri cerca de 400 vezes por dia. Interessante, né? Enquanto nós adultos rimos 15 vezes por dia, as crianças riem 400 vezes. Ela ri o tempo todo. Né? Até quando chora um pouquinho, para e logo está rindo. Não é assim? As crianças não são assim? Parou de chorar, logo elas estão rindo. Então, queridos, e a Bíblia diz, regozijai-vos sempre. Então, você deve rir pelo menos 400 vezes por dia. 400 vezes por dia, você deve rir. Alegre-se no seu Deus. Alegre-se. Mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Você, pastor, eu tenho conta para pagar. Minhas contas para pagar estão amontoando. A dívida está aumentando. Pastor, eu tenho filho que só misericórdia de Deus. Pastor, eu tenho filho que dá trabalho, cada trabalho, pastor. Ou então alguém diz assim, pastor, olha, não é fácil não. Meu carro só misericórdia de Deus. Arruma o motor, quebra o câmbio, arruma o câmbio, dá problema na parte elétrica, arruma a parte elétrica, dá problema na refrigeração, arruma o pneu que não presta, arruma o volante que já não está funcionando. Assim, pastor, é uma tribulação. Como é que eu vou me alegrar, pastor, nessa tribulação? Vou dizer assim, pastor, eu tenho uma mulher, pastor, eu tenho uma mulher, que se o senhor for ficar lá em casa uma semana, o senhor vai desviar. O senhor vai desviar. Se ficar uma semana lá em casa, o senhor não sabe a mulher que eu tenho, pastor. Calma, meu irmão, calma. Relaxe. Tudo é possível ao que crê. Vou terminar. A sexta marca de uma igreja forte é uma igreja que se alegre no seu Deus. Uma igreja que se regozija no seu Deus. Uma igreja que confia na dispensação graciosa desse Deus, na providência desse Deus. Sabe se alegrar com as coisas grandes, mas consegue se alegrar também com as coisas pequenininhas. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então é outra marca da igreja. Sexta-feira, queridos, nós estaremos de volta aqui. Deixa eu ver os nossos irmãos que estão falando aqui. Tá bom. Os meus falando aí. Dando seu feedback. Deixa eu ver só. Os irmãos estão aqui. Marcelo Alves, o José Ramalho, a Inéia. Nós temos a irmã Arlete, Donizete, a irmã Clarinda Rosa. Que ovelha dócil, né? Que ovelha dócil, irmã Clarinda. A irmã Clarinda é essa que ri
Quando não é, ela está chorando. Mas quando ela chora de alegria, né? A Clarina, ou está rindo, ou está chorando. Mas está chorando de alegria. Pastor Lauro Celso, meu pastorzão, né? Meu pastorzão. Pastor Lauro Celso de Souza, irmã Neyer. Nós temos aqui uma Josi. Quem mais nós temos aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa para responder aqui dos irmãos. Tem um comentário aqui da irmã Arlete: todos nós temos direitos e deveres, é isso mesmo. Pastor Menezes: antes de querer construir pontes, temos que destruir as muralhas. Verdade, pastor. Verdade. Que lição linda, hein? Antes de construir pontes, precisamos destruir muralhas. Somos tendenciosos a amar somente quem nos ama. Irmã Arlete: é bem mais cômodo, precisamos muito obedecer esses mandamentos. Verdade. A irmã Roberta, a Nora, estudo muito abençoado, adorei assistir. Alegria ser nossa força. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lauro. Obrigado. Glória a Jesus. Bom, queridos, a irmã missionária Ana Maria também falando aí sobre o dado ensinamento. Bom, queridos, sexta-feira que vem, se Deus é vida e saúde, estaremos juntos. Eu quero orar com vocês para Deus guardar meus queridos irmãos nessa pandemia que nós estamos vivendo. Já temos notícia de alguns pastores que morreram. Temos notícia de irmãos amados que partiram do Senhor. Quero orar por você neste momento. Se cuide, se proteja, que Deus tenha misericórdia de você, tá? Te guarde, proteja a sua casa, o seu lar. Quero te abençoar nesta hora. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, que nos consola, que nos edifica, que nos fortalece. Pelo teu Espírito Santo que o tempo todo move em nós e através de nós. Mas nessa hora, Pai, quero liberar uma palavra de bênção em favor dos nossos irmãos, dos seus lares. Guarde-os, proteja-os, ó Deus, dessas setas malignas, dessas setas noturnas, ó Deus, de todo mal, guarda os teus servos. Proteja, Pai, por graça, por misericórdia, por onde eles andarem. Ó Deus, nos contatos que estiverem, os nossos olhos não conseguem visualizar nada, mas os teus olhos contemplam todas as coisas. Livre os nossos irmãos de contaminação, que eles tenham sabedoria, prudência, possam usar a razão, o bom senso, mas que o Senhor possa, acima de tudo, entrar com a tua providência. Nós abençoamos os lares dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Foi uma alegria, queridos, estar com vocês. Que Deus abençoe. Grande abraço. Final de semana abençoado. Semana abençoada que vem. E sexta-feira, querido bom Deus, estaremos de volta. Fiquem na paz.